marco na política do país. A inauguração do Palácio Pedro Ernesto. Para contar a história, precisamos voltar ao ano de 1923. Era a joia da coroa do centenário da independência do Brasil. Um marco de arquitetura eclética e historicista do Brasil. O prédio foi projetado pelo arquiteto Heitor de Mello, que faleceu durante a construção. Mas a obra foi em frente com outros dois arquitetos. Péricles Memória é neto de um deles. A monumentalidade dele é espetacular. E a quantidade de detalhamentos e de caprichos de arquitetura aqui nesse palácio, ele é único. O ano é 1937. Getúlio Vargas fecha a Câmara de Vereadores. A primeira Câmara, de 47 a 51, surpreendentemente, a bancada comunista é majoritária na Câmara dos Vereadores. Décadas depois, o palácio passa a ter uma nova função. Entre os anos de 63 e 74, o prédio é ocupado pela Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Chegamos ao final da década de 60 com um caso emblemático: um estudante morto por policiais militares. Começa uma série de manifestações que gerou a passeata dos 100 mil. A partir de 77, o Palácio Pedro Ernesto volta a ser a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, deixando de ser a Assembleia Legislativa justamente após a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Uma vitória da diversidade de gênero. Bambina Butti e Daisy Lucide foram as duas primeiras mulheres eleitas para o Parlamento Carioca. Início dos anos 80. Atentados executados por quem não queria o fim da ditadura. Seja no Rio Centro, na OAB e também aqui no Palácio Pedro Ernesto. E nesse contexto, uma bomba explode no gabinete de um dos vereadores, Antônio Carlos Carvalho. Em 84, a redemocratização leva milhares de pessoas às ruas, nas diretas já. Se configura nesse cenário, não só da Cinelândia, mas nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, a principal emblemática imagem do que a gente tem do processo de redemocratização do país, que é a chamada passeata, a grande passeata das diretas já. O palácio é invadido em 2013 por manifestantes contrários à CPI dos ônibus. Os manifestantes ocupam a Câmara por cerca de 2 semanas. Em 2017, o prédio começa a receber adaptação à acessibilidade de pessoas com deficiência. O principal espaço do plenário Teotônio Vilela, eu diria, é a tribuna, onde os representantes do povo sobem para se pronunciar de mais diversos assuntos relacionados à vida pública do Rio de Janeiro. Em 100 anos de vida do Palácio Pedro Ernesto, diversas personalidades passaram por essa tribuna. Porém, em 2018, esse espaço se notabilizou por receber o nome em homenagem à vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no mesmo ano e uma grande defensora dos direitos humanos e das minorias da cidade do Rio de Janeiro. Mais recentemente, em 2020, o mundo para com a Covid-19. De forma virtual, o trabalho do Legislativo é mantido para decisões de questões importantes da sociedade. O esforço dos vereadores é responsável pela conquista de metas audaciosas. 2021 foi um ano de superação. A Câmara Municipal do Rio se torna a casa legislativa mais produtiva do país. E as vitórias não param em 2022. O Legislativo Carioca se torna o único entre 188 instituições públicas a atingir o nível mais alto de transparência. A solidariedade ultrapassa os limites do Palácio Pedro Ernesto. No momento que a população mais precisa, a Câmara está presente. Certificação lixo zero. A Câmara Municipal do Rio se torna o primeiro prédio público do país com esse título. Nos últimos 2 anos, as discussões se estenderam do palácio para as ruas da cidade. Os vereadores percorreram da Zona Sul à Zona Oeste, passando pela Zona Norte e todo o subúrbio, colhendo soluções para a melhoria do Rio. Entre elas, o projeto Reviver Centro,
que vai contribuir para o renascimento carioca, começando pela área central. O plano diretor é outra iniciativa. Em 34 audiências públicas, os vereadores ouviram o que os moradores esperam da cidade pelos próximos 10 anos. 100 anos de história marcados por conquistas, desafios e vitórias. Um olhar atento às necessidades da população. Tudo isso com transparência, essencial à Casa do Povo.